Você já esteve sozinho à noite em um lugar afastado, cercado apenas pelo som do vento e da floresta. Então, de repente, você ouve algo estranho, um rosnado, um uivo. O que você faria? Correr, ficar parado ou simplesmente rezar para que ele não se aproxime de você? A lenda do lobisomem é tão antiga quanto o medo da escuridão. Desde os primeiros registros humanos, essa lenda nos persegue, trazendo uma única pergunta: será que é realmente uma lenda ou algo que se deve estudar mais a fundo? E se realmente existem criaturas que, sob o brilho da lua cheia, perdem toda a sua humanidade se transformando em bestas ferozes? Algumas das culturas mais antigas do mundo falam de homens se transformando em lobos por feitiçaria, por castigo dos deuses, algum tipo de azar, ou simplesmente consumidos pela sua besta interior. Mas até que ponto essas histórias são apenas mitos? E quantos desses monstros podem ter caminhado entre nós, escondidos sob a pele de homens comuns? Hoje, aqui no Contos da Fogueira, vamos explorar as histórias por trás do lobisomem, ainda mais nesse período de quaresma que nós estamos nesse exato momento. Prepare-se para descobrir como a lua cheia pode revelar os instintos mais primitivos da sociedade. Mas antes de começar, se você gosta desse estilo de vídeo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora, antes que eu desapareça do seu YouTube para sempre. E agora, sem mais delongas, vamos lá. A história do lobisomem é antiga, é muito antiga. Antes mesmo da palavra licantropia ou lobisomem existirem, a ideia de que havia algum tipo de homem que pudesse se transformar em lobo já existia nas culturas. A primeira menção conhecida do lobisomem vem da antiga Mesopotâmia, no poema épico de Gilgamesh, um dos textos mais antigos de toda a humanidade. Nesse relato, a deusa Ishtar transforma um dos seus amantes em lobo como castigo por sua traição. Esse registro de mais de 4.000 anos já trazia a história do lobisomem como um castigo divino, coisa que iria se repetir em diversos outros mitos. Na mitologia grega, a história do lobisomem ganha vida na história de Licaon, rei da antiga Arcádia. Ele ousou desafiar Zeus e ofereceu carne humana em um banquete. Como castigo, Zeus o transformou em um lobo, uma besta que viveria entre o homem e o lobo, sempre faminto. E é dessa história que nasce o termo licantropia, que literalmente significa condição de ser lobo. Mas não foi apenas na antiga Grécia que a história de homens-lobos se enraizou. No norte gelado, a mitologia nórdica ainda trouxe histórias mais sombrias. Na saga de Volsungus, um pai e um filho encontram peles de lobo mágicas. Quando vestem as peles, se transformam em lobos sedentos de sangue, incapazes de controlar sua fúria. Após uma briga, o pai fere gravemente o filho, até que um corvo, símbolo de sabedoria na mitologia nórdica, traz uma folha mágica que salva a vida do rapaz. Essa história reforça que o lobisomem não é apenas um monstro, mas um estado de maldição constante. Na Idade Média, o medo do lobisomem se misturou às crenças religiosas e à paranoia das caças às bruxas. E histórias de homens que faziam pactos com o diabo para se transformar em lobos começaram a se disseminar. Pierre Bougot e Michael Verdun, eu não sei se eu falei esses nomes certos, tá? São dois franceses do século XVI que admitiram usar óleos mágicos para tentar se transformar em lobisomens. Tudo isso com o intuito de caçar crianças. Dois gente boa. Seu fim foi ser queimado na fogueira, reforçando ainda mais a ligação do lobisomem com o castigo divino. Curiosamente, a história do lobisomem não está apenas ligada com a antiga Europa. Em culturas nativo-americanas, existem histórias de xamãs que podiam usar a pele de lobos para se transformar em algo muito parecido, no intuito de caçar ou proteger as suas tribos. Na África, existem histórias de bruxos hiena, pessoas que se transformavam nesses animais com o intuito de aterrorizar os outros. No Japão, apesar do lobo ser considerado um guardião espiritual, existem histórias em que ele é tratado mais como uma besta selvagem, uma criatura altamente vingativa. Tudo isso para dizer que o medo do homem de se transformar em uma fera é universal. Talvez porque no fundo a besta que nós temos medo não esteja lá fora, mas sim dentro de nós. Depois dessa grande introdução, vamos para alguns casos mais específicos de histórias reais de lobisomem. As lendas de lobisomem não ficaram apenas no imaginário. Ao longo da história, muitas pessoas foram julgadas e até executadas por se transformarem em lobisomens. Esses relatos, documentados em diversas partes do mundo, misturam crimes, mistérios, ficção e tudo que você pode imaginar. E para o nosso primeiro relato, vamos retomar aqueles dois franceses que a gente acabou de comentar, Pierre Bougot e Michel Verdun.
Na França do século XVI, o medo do sobrenatural dominava as aldeias. E foi nesse contexto que surgiram os nossos dois rapazes. Eles confessaram, sob tortura, que haviam feito um pacto com o diabo e, em troca, eles receberiam um óleo mágico que os dava poderes de transformação. Eles diziam que, como lobisomens, percorriam as florestas caçando crianças e mutilando as suas vítimas. A história coletiva rapidamente tomou conta da região e eles foram condenados à morte. E eles foram queimados na fogueira, um destino comum para quem afronta crenças religiosas, muito utilizada para acusados de bruxaria e coisas ligadas à demonologia naquela época. Poucos anos depois, outra figura aterrorizou a França: Gilles Garnier, o chamado lobisomem de Dole. Garnier era um eremita que vivia na floresta. E quando crianças começaram a desaparecer de forma misteriosa e serem encontradas na floresta brutalmente mutiladas, os aldeões começaram a suspeitar justamente dele. Segundo relatos, Garnier admitiu, sob tortura, que se transformava em lobo para caçar pessoas. Ele foi acusado de devorar a carne das suas vítimas e usar as partes dos seus corpos para rituais macabros. E assim como Pierre e Michel, ele foi queimado vivo. Até hoje ninguém sabe se ele era um assassino comum, ou era um lobisomem, ou uma pessoa que simplesmente cedeu pela pressão de confessar algo que não fez. Agora, entre os casos mais famosos de lobisomem está o de Peter Stump, conhecido como o lobisomem de Bedburg. Stump era um fazendeiro da Alemanha do século XVI, acusado de assassinatos brutais contra homens, mulheres e crianças. Durante o seu julgamento, ele confessou, novamente sobre tortura, que usava um cinto mágico que o transformava em lobo, e ele teria usado essas habilidades para aterrorizar a comunidade por anos. Só tem um detalhe assim, bem importante. Esse tal cinto mágico essencial para suas transformações meio que nunca foi encontrado. E isso fez com que muita gente acreditasse que ele era simplesmente vítima da paranoia da Europa naquela época por coisas sobrenaturais ligadas à bruxaria e demônios. Assim como o caso das bruxas, muitos historiadores acreditam que esses casos foram alimentados pela crença popular. Isso tem nome e se chama histeria coletiva. Até porque, na Idade Média e época da Renascença, qualquer tipo de assassinato que fugisse um pouco do comum era considerado como bruxaria e algo sobrenatural. E como a gente sabe, eles tinham o péssimo hábito de conseguir todas as suas confissões mediante tortura. O que torna a veracidade desses relatos meio suspeitas, é óbvio. Só que essa é a parte chata, né? A parte muito pé no chão. Vamos explorar uma coisa um pouquinho mais legal. E se de alguma forma esses homens realmente acreditassem que eles tivessem se transformado em lobos? Talvez eles estivessem sob efeito de substâncias alucinógenas ou sofressem de transtornos psicológicos, tais como a licantropia clínica, um transtorno mental que a pessoa realmente acredita estar se transformando em um lobisomem. Mesmo em tempos modernos, o relato do lobisomem continua a acontecer. E um dos casos mais estranhos aconteceu na Inglaterra em 1987. Bill Ramsey, conhecido como lobisomem de Londres, foi acusado de ataques brutais enquanto alegava estar possuído por uma força sobrenatural. Em um dos seus episódios mais violentos, Ramsey lutou contra 8 policiais ao mesmo tempo, exibindo uma força sobre-humana. Ele foi internado e submetido até a exorcismos, mas nunca ficou claro o que causava toda aquela força. E casos como esse mostram que a linha entre o sobrenatural e o científico é mais fina do que a gente imaginava. Alguns podem ser explicados pela ciência, outros pela superstição. Fato é que, por séculos, o mito do lobisomem intrigou não apenas os cientistas, mas também os supersticiosos. Agora a gente entra um pouco mais a fundo naquele conceito de licantropia clínica que a gente pincelou um pouco mais cedo, que é uma condição psiquiátrica extremamente rara. Pessoas diagnosticadas com esse tipo de síndrome acreditam veementemente que podem se transformar em outros animais, até mesmo em lobos. Eles apresentam comportamentos de animais, como uivar, rosnar e até mesmo atacar outras pessoas. Em um caso documentado na França do século XVI, novamente, um homem alegou que realmente conseguia se transformar em lobo. Não esse que a gente comentou, outro cara.
Ele acreditava veementemente que as suas mãos estavam cobertas de pelo e que suas unhas tinham se tornado garras, apesar dos médicos não verem nenhuma diferença. Alguns estudos modernos sugerem que essas condições podem estar também ligadas à esquizofrenia, transtorno bipolar e até mesmo algumas drogas pesadas. Já outra explicação científica para o mito do lobisomem é a hipertricose, também conhecida como a doença do homem-lobo, uma condição genética extremamente rara que causa o crescimento de pelos pelo corpo todo, de maneira muito exagerada. E isso, é claro, inclui todo o rosto. Na Idade Média, essas pessoas eram vistas como amaldiçoadas ou então como provas da existência do lobisomem. Agora tem uma outra doença que está bastante associada com o mito dos vampiros também, mas isso vai ser para outro vídeo. Só que como ela também já foi usada para explicar o mito do lobisomem, eu vou contar aqui. Ela se chama porfiria. É uma condição rara que afeta a produção de hemoglobina no sangue. Pessoas com porfiria têm sensibilidade altíssima à luz do sol, fazendo com que elas tenham que sair só de noite mesmo. Além disso, em alguns casos, os seus dentes pareciam que eram um pouco maiores, mas isso era devido ao desgaste das gengivas. Apesar dela não envolver muitas mudanças físicas, a condição dos pacientes com essas pequenas mudanças sutis e também a falta de sangue e palidez causavam uma estranheza nas pessoas, e isso também foi usado para justificar essas condições de lobisomem, vampiro, etc. Ah, e tem outra coisa, a lua cheia, a influência da lua cheia no corpo do ser humano. Tem estudos que têm debatido essa questão por décadas e os resultados são bem intrigantes. Um estudo realizado em um hospital australiano estudou pacientes com comportamentos violentos ao longo de 6 meses. Curiosamente, descobriram que, durante a lua cheia, o número de atendimentos por agressões físicas era o dobro em relação às outras luas. E alguns pacientes até apresentavam comportamentos animais, eles arranhavam, rosnavam, mordiam, enfim. Embora essa explicação e correlação não seja assim definitiva, existem evidências suficientes para apontar que o ciclo lunar afeta a questão hormonal de algumas pessoas, o ciclo do sono, o estresse, coisas que podem gerar, em casos extremos, um comportamento parecido com o lobisomem. E agora a gente entra em questões um pouco mais psicológicas, tá? E a primeira explicação da psicologia é a histeria coletiva. Lembra desses casos que eu falei da Idade Média, que as pessoas eram executadas, enfim, não era só com lobisomens, eram muitas outras coisas, mas esse comportamento, essa paranoia das pessoas com coisas sobrenaturais, sem explicação, muitas das vezes geravam um grande alvoroço em cima de uma pessoa que, sem muitas provas, era considerado um lobisomem, um vampiro, uma bruxa, etc. Esse comportamento é como um efeito dominó. Cria-se uma crença, ela se espalha muito rápido e gera um estado de pânico em toda uma população. E é possível, sim, que muitos casos de lobisomem tenham sido pessoas com mentes muito influenciadas pelo medo, pela superstição ou até mesmo pelo anseio em encontrar pessoas responsáveis por crimes bárbaros. Por fim, a gente não poderia descartar outra coisa muito importante: os relatos de lobisomens serem ligados com o uso de drogas pesadas. Afinal, na Idade Média, algumas plantas como o meimendro negro e a beladona eram usados em rituais e remédios caseiros. Essas plantas têm propriedades psicotrópicas que podem causar alucinações intensas. Agora imagina alguém sob efeito desse tipo de droga correndo pela floresta à noite achando que é um lobo. Isso também pode explicar não apenas o comportamento violento, mas também os rituais de transformação. Afinal, é assustadora a capacidade da mente humana de criar cenários para nossa cabeça. Tá, mas afinal, vamos dizer que, verdade ou não, você se encontra com um lobisomem, e aí, você ia saber o que fazer? Ao longo dos séculos, diferentes culturas encontraram diversos tipos de método para eliminar esse tipo de ser sobrenatural. E agora eu vou trazer aqui os mitos mais famosos em relação a como matar um lobisomem. E de longe, o mais conhecido deles é a famosa bala de prata. Essa ideia se popularizou muito no século XVIII. Segundo essa tradição, apenas uma bala forjada em prata, disparada diretamente no coração do lobisomem, seria capaz de derrubá-lo. A prata é considerada um material sagrado em diversas culturas. Associada à proteção contra o mal, ela simboliza a vitória do sagrado sobre o sobrenatural. Acredita-se que, ao penetrar o coração do lobisomem, a bala de prata desfaz toda a maldição, libertando a sua alma. Mas antes da popularização da bala de prata, o fogo era considerado como a maior defesa contra o lobisomem. Durante a Idade Média, acreditava-se que o fogo tinha poder de purificar as almas. E muitos acusados de licantropia, assim como bruxaria e todos aqueles casos,
eram queimados na fogueira, justamente por isso, como uma forma de destruir não apenas o corpo, mas o espírito da criatura. Outro método amplamente mencionado é a decapitação. Segundo muitas lendas, decapitar um lobisomem é a maneira mais eficaz de lidar com ele. A ideia é que se você separar a cabeça do corpo, você interrompe a conexão entre a fera e o humano. E esse método, embora brutal, é comum nas narrativas medievais, onde a violência era vista como necessária para derrotar o mal. E ainda no contexto cristão, existe um método que envolve a combinação da bala de prata com uma cera sagrada. Segundo essa crença, apenas uma bala de prata coberta com cera abençoada em 3 missas de galo tem o poder de derrubar um lobisomem. E a simbologia religiosa aqui é clara, né? Além da pureza do prata, tem essa cera que representa a luz divina. E essa combinação não apenas mata o lobisomem, mas também garante a pureza da sua alma, garantindo que ele não retorne como uma criatura ainda mais poderosa. Agora, sem ficar matando os outros aí, não tem algumas culturas que apresentam alguns métodos menos letais para curar o lobisomem. Ervas como a beladona, o acônito e a artemísia aparecem em algumas lendas como capazes de curar a maldição. Em algumas culturas elas eram usadas para criar poções ou banhos que a criatura era emergida, ou então a pessoa que viraria a criatura. Além disso, alguns métodos menos tradicionais e menos conhecidos dizem que se você usar alguma arma, qualquer uma, de madeira, pura madeira, não de MDF, e ela for abençoada, você pode machucar um lobisomem. E outra bem específica, que a gente quase não acha relato sobre isso, é você falar o verdadeiro nome do lobisomem, tipo o nome da pessoa que está se transformando, você tira o poder da besta sobre ela e ela desfaz a transformação, tipo como se fosse um negócio de demônio lá que tinha no Supernatural. Como é gostoso e refrescante falar sobre uma história que é tão conhecida, tão difundida aqui no nosso país, especialmente nesse período de quaresma que a gente grava esse vídeo, tá tão em alta. Quem nunca ouviu falar do lobisomem? Todo mundo sabe o que é essa criatura, esse monstro, independentemente da origem, como matar, o que ele faz, tá no nosso presente, na nossa cultura, já enraizado de uma maneira que não sai mais. O que me leva a perguntar para você, tem algum relato de lobisomem que eu deixei de contar? Algum estilo? Alguma maneira de se lidar com ele que você queira comentar? Fala pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar saber. E já que você vai estar lá embaixo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e clicar no nosso sininho para ficar a par de todas as nossas novidades a partir de agora e eu nunca mais sumir do seu YouTube. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, falou!